Deus que faz o impossível pelas nossas vidas. E nesta noite, queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Você que está aqui nesse lugar, hoje é uma noite de milagre. Amém? Deus tem milagres para a nossa vida. Porque o nosso Deus é um Deus de milagres. E quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, quando nós começamos a estudar os textos bíblicos, nós nos deparamos com um Deus totalmente de Deus. Um Deus totalmente capaz, um Deus totalmente interessado em realizar milagres em nossa vida. Você crê dessa forma, amém? Às vezes a gente fala um amém porque o pastor pede para dizer amém, né? A gente está tão acostumado. Diga amém, amém. Às vezes até te diz uma coisa que não tem nada a ver. E o camarada pergunta amém, diz amém. Porque as pessoas não estão prestando atenção. Mas é importante que nós venhamos compreender a palavra de Deus. Venhamos saber aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de todas as suas promessas para a nossa vida. Há muitas promessas estabelecidas por Deus. Então, queridos, é importante você crer, é importante você saber, é importante a tua mente se abrir para conhecer a verdade de Deus, aquilo que Deus já tem preparado para a tua vida, e que muitas vezes nós não sabemos. Muitas vezes nós vamos no embalo apenas. Muitas vezes alguém disse para nós, ó, isso pode acontecer. Ah, é? Pode. Então eu quero. E vivemos muitas vezes uma fé meio que supersticiosa, ou seja, aquela fé porque alguém creu, alguém disse alguma coisa, então eu vou crer também. Do tipo assim, se aconteceu com alguém, também pode acontecer comigo. É aquele negócio, quantas pessoas aí um tempo atrás não colocavam as garrafas de água em cima do quadro de luz lá para economizar economizar luz? Quem é que fez isso aí? Se você não tiver vergonha de levantar a mão, quantas pessoas fizeram isso e vão perceber, não tem nada a ver, mas alguém disse, não, funciona. E as pessoas, por tão supersticiosas que são, eles acabam fazendo. Mas, querido, eu quero falar para vocês hoje de Deus, que Ele age, não porque nós merecemos alguma coisa, mas Ele age, queridos, porque Ele tem o maior interesse de alcançar as nossas vidas com o seu milagre. O milagre é Ele que faz, é Ele que realiza. Nós, por nós mesmos, não temos capacidade nenhuma. Mas Deus, Ele olhou para nós e disse, eu sou Deus que opera um milagre na tua vida. Não somente porque vocês querem, mas porque eu, Deus, eu quero realizar o milagre. E aí é importante nós entendermos o que a palavra de Deus fala a esse respeito. Então, queridos, a Bíblia afirma nas palavras de Jesus, Ele afirma categoricamente. Ele diz lá em Marcos, no capítulo 16, Ele fala que os sinais seguiriam aqueles que crescem. Jesus disse, os sinais acompanhariam todos aqueles que crescem no meu nome. Todos aqueles que crescem e acreditassem na capacidade do meu poder. Jesus disse que os sinais o seguiriam, que os milagres o acompanhariam. Mas infelizmente, que isso acontece que nos dias de hoje, ou quem sabe em tantos dias do passado, as pessoas, elas seguem os milagres. As pessoas correm atrás de milagres. As pessoas estão correndo atrás de sinais. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus não disse que nós deveríamos correr atrás de milagres. Jesus não disse que nós deveríamos correr atrás de sinais. Do tipo daquele que vai, ali está acontecendo algo, eu vou para lá. Ali está acontecendo aquilo, eu vou para lá. Se alguém disser que existe uma pedra que está fazendo isso, fazendo aquilo, no outro dia, queridos, tem milhares de pessoas em volta daquela pedra.
de uma forma supersticiosa, acabou gerando uma curiosidade nas pessoas, e as pessoas estão lá. Mas Jesus, queridos, Ele disse que nós não precisaríamos sair correndo atrás de milagres, que nós não precisaríamos sair correndo atrás dos sinais. Jesus, Ele disse que os sinais nos seguiriam. Então, queridos, se você está correndo atrás de milagres, é porque você ainda não creu, pois deve ser ao contrário. Os milagres é que te seguem. Amém? Os milagres têm que te seguir. Os milagres têm que te acompanhar, porque isso é uma promessa de Jesus sobre a nossa vida. Ele estabeleceu isso para nós. Eu quero que você abra comigo lá no livro de Salmos, no capítulo 103. Livro de Salmos, no capítulo 103. Salmo 113, versículo 3, que diz assim: é Ele quem perdoa os seus pecados e que cura todas as tuas doenças. Vamos repetir: é Ele quem perdoa todos os teus pecados e que cura todas as tuas doenças. Queridos, Deus é aquele que faz promessas sobre nossas vidas. E Ele afirma no livro de Salmos, então, o texto está afirmando através das palavras do salmista, que é Ele, Deus, quem cura as nossas enfermidades. Mas que também cura o quê? Ou que perdoa o quê? Os nossos pecados. Ele perdoa, em outras versões diz, as nossas iniquidades. Então nós temos um Deus que Ele se preocupa em restaurar a nossa vida, em perdoar os nossos pecados, em livrar a nossa alma da condenação, mas como também salvar o nosso físico, curar as nossas enfermidades. E quando o texto diz que Ele perdoa as nossas iniquidades, está falando daquilo que nós podemos olhar para uma pessoa e dizer para ela: esse aí não tem mais jeito. Porque iniquidade, o que é, queridos? É um pecado repetido, é um pecado não confessado, é um pecado que gerou na vida da pessoa já uma cauterização. O pecado, quando nós afirmamos o que significa a palavra pecado, qual é o sentido da palavra pecado, nós dizemos que pecado é errar o alvo. Pecado é você errar o alvo. Agora, iniquidade, você imagina uma flecha que precisa acertar o alvo. Iniquidade significa dizer que aquela flecha está torta, ela está curvada. Então jamais alguém vai conseguir acertar o alvo, mesmo que queira, porque ela está contaminada por iniquidade. Pecado é errar o alvo. Nós erramos porque às vezes falhamos, porque às vezes não temos uma boa mira, não temos uma boa pontaria. Mas a iniquidade em nossas vidas vai gerar o quê? Em que nós vamos errar sempre o alvo, mesmo nós não querendo errar. Mas a Bíblia diz que Ele perdoa todas as nossas iniquidades, que Ele restaura a vida do homem por completo. Não existe para Deus, queridos, situação que não pode ser mudada. Não existe para Deus situação que não possa ser transformada. Não existe para Deus pecado que não possa ser perdoado. O remédio para o perdão dos pecados, a solução para o perdão dos pecados na vida de uma pessoa é a confissão e o arrependimento. Se você sente hoje a tua vida carregada por pecados, se você sente que a tua vida hoje está carregada por iniquidades, o remédio é confissão. Dizer: Senhor, eu sou um pecador e preciso da tua salvação. Mas também o nosso Deus é um Deus que cura as nossas enfermidades. E quando a Bíblia fala em enfermidades, Ele está falando de coisas, queridos, que afetam a nossa vida, que afetam não somente o nosso físico, mas que também afeta a nossa alma.
Porque quando a Bíblia está falando ali em Salmos em doenças ou enfermidades, há uma palavra hebraica, shala, que significa fraco, doente, aflito e triste. Muitas vezes, queridos, a nossa doença, ela não é uma doença física, mas é uma doença da alma. É uma doença que está gerando interiormente em nós uma agonia, uma tristeza, uma aflição muito grande. E Deus diz, através da sua palavra, que é aquele que, além de perdoar os nossos pecados, de perdoar as nossas iniquidades, Ele é o Deus que cura as nossas doenças, seja elas de ordem físicas, emocionais. E nesta noite, que Deus está neste lugar para efetuar um milagre na tua vida. Deus está aqui para realizar aquilo que você precisa no teu interior e aquilo que você precisa no teu exterior. Se Deus é aquele que perdoa, se Deus é aquele que cura, então nós precisamos entender que nós precisamos dar passos objetivos em direção a isso. Nós precisamos entender que quando nós estamos trilhando, quando nós estamos caminhando na verdade de Deus, na palavra de Deus, e aí geramos fé em nosso coração, a Bíblia diz que eu não preciso correr atrás de milagres. Eu não preciso correr atrás dos sinais, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os sinais, olha o sinal aí de novo, os sinais seguiriam aqueles que crescem. Eu inventei uma palavra, que eu abreviei, né? Seguir os sinais com signais. Quem está aqui não entende, só os que estavam em Porto Alegre não entendem isso. Então, queridos, os sinais seguem aqueles que creem. Para que eu possa ser alcançado pelo milagre de Deus, para que o milagre de Deus ele venha até mim, para que de fato os sinais me acompanhem, eu preciso me fundamentar em pelo menos 4 pilares. Eu preciso tomar 4 atitudes que eu posso dizer indispensáveis em nossa vida. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que nós precisamos saber que quem cura é Deus. É Ele quem cura. E que também é da sua vontade que eu seja curado. Muitas pessoas acham que quem tem o poder é o pastor. Quem tem o poder é o apóstolo. Quem tem o poder é o líder. Quem tem o poder é fulano, é beltrano. Queridos, nós somos apenas instrumentos de Deus. Porque quem cura é Deus. É Ele que vai realizar o milagre. É Ele que vai efetuar aquilo que você necessita na tua vida. Deus usará instrumentos que levarão você a compreender. E isso eu quero fazer hoje com você, é levar você a compreender que os milagres de Deus, eles estão à tua disposição e eles vão te acompanhar. Você não precisa sair correndo atrás de milagres. Você não precisa sair desesperado. Eu preciso de um milagre. Eu preciso encontrar um milagre. Eu preciso achar um lugar onde possa realizar um milagre na minha vida. O milagre se chama Jesus. E Ele, nesta noite, Ele quer fazer isso em você. Ele quer realizar esse milagre na tua vida. Então eu preciso saber que é Ele quem cura. E que também é da sua vontade que eu seja curado. Quantas vezes nós ouvimos alguém dizer: eu não sei se é da vontade de Deus que eu seja curado. Ou alguém diz: será que Deus quer que eu seja curado? Ou quando nós oramos para algum enfermo, nós dizemos: Senhor, se por acaso for da tua vontade, cura ele. Tirando que a responsabilidade da gente. Tipo assim, não acontecer nada, a culpa não é minha, é culpa de Deus. Mas eu preciso compreender, entender que a vontade de Deus, ela é de nos curar. Não importa. Por quê? Porque um dos nomes de Deus é Yahvé Rafa, ou Jeová Rafa, ou seja, Deus que sara. Esse é um dos nomes de Deus. Ele é um Deus que sara, é um Deus
interior também. E quantas pessoas precisam muito mais de um milagre interior do que um milagre exterior. Há pessoas que têm tudo para vencer. Há pessoas que têm tudo para explodir na vida. Há pessoas que têm tudo para ser uma pessoa de sucesso. Mas a doença que está lá na sua alma faz com que ela não avance. Faz com que ela fique presa. Faz com que ela fique uma pessoa deprimida. E como nós lemos aqui, triste, doente e aflita. E muitas vezes essas pessoas são aquelas que vão ao médico para tentar descobrir o que está acontecendo com ela. E o médico diz: você não tem nada. Não há nada com você. Então, queridos, Deus é aquele que cura. Ele é Jeová Rafa. Êxodo capítulo 23 e 25. Olha o que a palavra de Deus diz: prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês. Ele os abençoará, dando-lhes alimento e água, e tirarei a doença do meio de vocês. Deus está dizendo: olha, prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês. Está dizendo: sirvam ao Senhor, prestem culto a Ele, rendam-se a Ele. Ou seja, dando-lhes, Ele vai dar o que? Ele nos abençoará, dando-nos alimento e água. Deus está dizendo que vai nos suprir todas as nossas necessidades. Deus está dizendo que Ele fará com que nós sejamos o que? Pessoas capazes de experimentar o melhor dEle. Mais do que isso, Ele tirará a doença do nosso meio. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém. Ele vai tirar a doença do nosso meio. Isaías 53, 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. O texto diz que Ele levou sobre Ele todas as nossas enfermidades. Talvez na tua Bíblia, querido, está dizendo: Ele levou sobre Ele algumas enfermidades. Alguma Bíblia está escrito algumas enfermidades? Qual é a Bíblia que está escrito todas as enfermidades? Levanta uma mão, você que leu. Todas as enfermidades. Então, queridos, primeiro eu preciso entender e compreender aquilo que Deus fala, aquilo que Deus está dizendo. Então eu preciso entender, em primeiro lugar, que quem cura é Deus e que é a vontade dEle de me curar. Porque a palavra de Deus diz que Ele é aquele que levou todas as nossas enfermidades. E aí no Salmo 113, 13 que nós lemos, que diz que é Ele quem cura. Bota aí para mim, Adriel. É Ele quem perdoa. Eu vou brincar com você. É Ele que perdoa alguns dos seus pecados e que cura algumas das suas doenças. Amém? Não. E quando a Bíblia diz todas, quando a Bíblia fala tudo, é tudo e é todas. Então, queridos, toda a libertação, toda a bênção de Deus, toda a cura, ela passa pelo princípio do conhecimento daquilo que Deus fala a respeito daquilo que precisamos, daquilo que necessitamos, daquilo que Ele tem como promessa sobre nossas vidas. Olha o que o texto de Oséias 4 e 6 diz: e meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Mas olha o que diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E muitas vezes nós estamos carregando coisas sobre nossas vidas, porque nós não conhecemos aquilo que Deus diz, daquilo que Ele quer fazer, daquilo que Ele quer realizar, daquilo que Ele quer nos fazer alcançar
parte dele. Porque alguém diz, talvez você nasceu para ser a crente Gabriela. Vocês conhecem a crente Gabriela aí? Eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim, crente Gabriela. A crente que acredita em karma. Sabia que há cristão que acredita em karma? Pois é, eu não nasci para ser abençoado. Eu não nasci para ter uma vida de sucesso. Deus me escolheu para ser sofredor do Evangelho. Deus me escolheu para pagar o preço de carregar a sua cruz. Não é isso que a Bíblia está falando, queridos. Carregar a cruz, negar-se a si mesmo, está dizendo seguir a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Não tem nada a ver com esse tipo de sofrimento, estar carregando sobre si aquilo que a Bíblia diz que Deus tiraria do nosso meio. Deus diz que tiraria todas as enfermidades do nosso meio, porque é Ele que cura, porque é Ele que restaura, é Ele que nos limpa. Então sempre vem aquela pergunta: será que Deus quer me curar? Quantos já me fizeram essa pergunta? Mas será que Deus quer fazer isso por mim? Quem sabe eu não tenho que sofrer isso mesmo? Quem sabe eu não tenho que carregar isso sobre a minha vida mesmo? Mas quando nós encontramos as promessas de Deus na sua palavra, nós não vemos Deus dizendo que nós teríamos que carregar esse fardo sobre nossa vida. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele é o Deus que cura. O seu nome é Jeová Rafá. É o Deus que cura, é o Deus que sara as nossas feridas, tanto as feridas da alma como as feridas do nosso físico. É Ele que restaura. Então, será que Deus quer me curar? Atos capítulo 4 e versículo 10. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem aí está curando diante dos senhores. E aqui que eles estão num momento em que havia um questionamento sobre o que havia acontecido com aquele coxo que estava à porta do templo Formosa, quando de repente Pedro e João, subindo a hora da oração, encontraram aquele homem, e aquele homem ali que todos os dias era levado àquele lugar para pedir esmola. De repente Pedro e João olham para aquele homem e dizem para ele: nós não temos dinheiro, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas aquilo que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E as pessoas ficaram admiradas: mas como que isso pode estar acontecendo? Como que alguém pode fazer isso? Como que alguém pode realizar um milagre desta forma? E aí eles começaram a contar: a Jesus, aquele a quem vocês crucificaram, Deus o ressuscitou dos mortos. Sabe para quê? Para curar os enfermos, para restaurar os enfermos. Aquele homem, queridos, que estava à porta daquele templo por muitos anos, nenhuma esmola, nenhum dinheiro traria solução para a vida dele. Por mais recursos que ele pudesse alcançar pedindo esmola, jamais traria aquilo que ele tanto precisava na vida dele. Porque o que ele precisava não era dinheiro, o que ele precisava era o milagre de Deus. E o milagre de Deus o alcançou quando homens de Deus, Pedro e João, olharam para ele e disseram: nós não temos dinheiro. Talvez você aqui hoje que é uma pessoa que não tem prata e não tem ouro. Se tem, melhor ainda. Mas o que você precisa ter na tua vida é o poder de Deus. E quem faz a diferença em nossas vidas, o que faz a diferença em nossas vidas é o poder de Deus. E o poder de Deus fez a diferença naquele dia, quando eles olharam para aquele coxo e disseram: em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E nesta noite, queridos, o poder de Deus está nesse lugar. E não importa a situação que você se encontra, Deus quer dizer
uma palavra de ordem para você, dizendo: levanta e anda. Você sabe aonde você está caindo. Você que sabe aonde está doendo na tua vida. Você que sabe realmente aonde as coisas estão acontecendo. Mas Deus nessa noite quer olhar para você e com poder, com autoridade dizer: levanta e anda. Sai dessa tua situação. Eu quero fazer um milagre na tua vida. 1 Timóteo 2:4. Será que a vontade de Deus me curar? Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer que nós conhecemos a sua palavra. Deus quer que nós conhecemos a verdade dele. Ele quer salvar a nossa vida. É vontade dele que todos. Você parou para pensar nesse versículo? A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Mas muitas vezes nós achamos que alguém, que A, que B ou C, não tem solução para ele. Mas a Bíblia diz que a vontade de Deus, que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Sabe qual é a verdade? Esse Jesus, ao qual naquele tempo foi crucificado e ressuscitou, ele foi erguido, ele foi levantado com poder para curar e transformar as vidas. Amém? É esse Deus que faz isso e realiza todas essas coisas. Ainda João 8:32. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitas vezes nós estamos presos, queridos, numa mentira. Nós estamos presos em algo que diz que nós devemos carregar essas coisas sobre nossa vida, que é assim mesmo, que não tem jeito, que não tem solução, que é o meu karma, que é isso que Deus preparou para mim. Queridos, quantas vezes nós ministramos pessoas que vêm com esse tipo de pensamento, com esse tipo de ideia, mas para que ele possa se livrar, para que ele possa se libertar dessa situação, ele precisa conhecer a verdade. Quando nós conhecemos a verdade de Deus, a Bíblia diz que a verdade nos libertará. Então, eu estando livre pelo conhecimento da verdade, eu tenho a plena convicção e certeza no meu coração, na minha vida, que quem cura é Deus, e que é desejo dele de me curar. Amém? É vontade de Deus que você seja curado, e é Ele quem vai fazer isso na tua vida. Então isso precisa estar bem claro na minha vida. É o primeiro pilar. Para que o milagre de Deus me alcance, não eu corro atrás do milagre, mas para que o milagre me alcance, eu preciso entender isso. É Ele quem cura todas as enfermidades, e é desejo que eu seja curado. A segunda coisa, o segundo pilar: devemos tratar a doença como tratamos com o pecado. Nós devemos tratar a doença como nós tratamos com o pecado. Como assim? Eu nunca vi Jesus lhe dizer que perdoar pecados é mais fácil do que curar enfermos. Ele nunca disse isso. E pelo contrário, eu entendo e vejo Jesus, ele mostrando que aquilo que os discípulos, aquilo que os apóstolos então, incumbido desta missão de propagar o Evangelho a toda criatura, a todas as nações, eles tinham que ensinar as pessoas, dizendo que Jesus, assim como Ele perdoa pecados, Ele cura as enfermidades. Para que você possa entender, abra comigo, pode acompanhar comigo aqui, Marcos capítulo 2 e versículo 9. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua cama e ande? O que é mais fácil dizer? E então Jesus continua, versículo 10.
Consegue, Adriel? Eu te dei uma bola nas costas agora, né? Eu tenho todos os versículos para anotar ali, mas eu vejo aqui. Tá ali. Versículo 10. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. 11. Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Por que ele diz que quando eles desceram aquele paralítico diante de Jesus, 4 amigos, né, estão preocupados com o seu amigo, 4 amigos preocupados com aquele amigo que era coxo, eles tinham que dar um jeito de levar ele até Jesus. Mas quando eles chegaram diante daquela casa, havia uma grande multidão, não havia como chegar. Mas a Bíblia diz que aqueles amigos, então, aqueles 4 amigos, eles deram um jeito para levar aquele homem até Jesus. A Bíblia diz que eles abriram o telhado, removeram as telhas e largaram aquela cama por cordas até a frente de Jesus. E a Bíblia diz que então Jesus, vendo a fé daqueles homens, não a fé do paralítico. A Bíblia diz que Jesus não estava vendo a fé do que estava na maca. Jesus estava vendo a fé daqueles 4 amigos que se esforçaram de uma forma extraordinária. Será que você hoje faria isso por alguém? Você chegar numa igreja e você sabe que de repente lá Deus está operando, Deus está fazendo coisas extraordinárias. Você sabe, eu preciso levar esse homem lá, eu preciso deixar esse homem diante de Jesus. Ele precisa receber Jesus na vida dele. E aí você chega, a igreja está cheia, está lotada, não tem por onde entrar. E daqui a pouco começa aqueles barulhos no telhado. Daqui a pouco arranca o telhado fora. E desce uma cama na frente de Jesus. E aí diz que Jesus, vendo a fé daqueles homens, disse ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. Talvez, querido, foi uma decepção para aqueles amigos. Porque eles levaram aquele homem para ser curado por Jesus. E aí Jesus, os teus pecados são perdoados. Mas aí existiam alguns homens, doutores da lei, fariseus, críticos de Jesus. E como Jesus era um profeta, ele conhecia o pensamento das pessoas. E ele disse: por que vocês estão pensando isso? Por que eu não posso perdoar o pecado dele? O que é mais fácil? Dizer que os pecados dele estão perdoados ou que ele seja curado? Dizer a ele: levanta e anda. E aí Jesus continuou: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem tanto poder na terra para perdoar pecados como para curar os enfermos. Eu digo: levanta e anda. E todo o povo ficou apavorado, abismado. Ficaram realmente perplexos diante daquilo que havia acontecido. Mas o que eu quero frisar com vocês aqui hoje, queridos? Que a mesma autoridade que Jesus deu aos seus discípulos ou a mesma autoridade que está liberada para perdoar pecados, é a mesma autoridade que está liberada para curar os enfermos. Vai comigo, João capítulo 20, versículo 47. João capítulo 20 e versículo 47. Não tem 47. Hã? Não tem 47. Ai. Complicou agora. João capítulo 20, deve ser 17. (22) 21. Vamos ver verso 19 então. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos às portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou por si e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou as mãos e o lado furado.
E os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. E novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. E aí Jesus continua: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Ai, 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 negócio. Jesus deu autoridade aos discípulos para perdoar pecado. Ele disse: daqueles que vocês perdoarem os pecados, estarão perdoados. Mas daqueles que vocês não perdoarem pecados, não estarão perdoados. O que Jesus está dizendo? Jesus está mostrando uma realidade que toda aquela pessoa que é levantada por Deus, que é usada como autoridade no reino de Deus, ele tem a capacidade, sabe por quê? De livrar alguém do inferno. Que ele tem o poder de não reter o perdão de Deus às pessoas. Ou seja, ele é aquele que leva a pessoa a realmente a restauração da sua iniquidade e do seu pecado. Por exemplo, vamos supor que o Rodrigo, né? O Rodrigo ontem recebeu uma declaração de amor aqui no jantar de casais. Foi algo extraordinário. Eu queria ter filmado isso, mas não foi possível. O Rodrigo, ele pisa no tomate, escorrega na maionese, chuta o balde. Então o pastor vai chamar o Rodrigo e vai dizer: Rodrigo, está vendo o que tu fez? Eu posso, como autoridade, jogar a alma dele no inferno, ou eu posso restaurar a alma. E esse Jesus está dizendo. Vocês já viram, quem já é, né, um pouquinho mais antigo que nem eu, assim, na igreja, que já viveu algumas situações, né, na igreja. Eu tenho 40 e alguns anos, né, então me criei no berço evangélico praticamente. Então, geralmente, quando as pessoas entravam numa disciplina, se alguém já ouviu essa palavra disciplina, geralmente as pessoas, elas eram o quê? Escanteadas. Elas eram jogadas de lado. Elas eram afastadas. E parecia que qualquer pessoa que chegasse perto desse disciplinado poderia se contaminar. Não chegar perto. Sou pecador. Esse é isso, esse é aquilo. Tanto é que uma vez eu ouvi a expressão de uma pessoa que quando nós vamos dizer a ele: cara, você tem que voltar para a igreja. Ele disse: eu não vou para a igreja. Cara, mas a tua alma, esse jeito sabe, nós temos uma alma e a nossa alma precisa de salvação. Se você não voltar, pode acontecer qualquer coisa contigo. E a tua salvação? Eu disse: não tem problema. Eu posso ir para o inferno, mas meu maior prazer é ver fulano de tal também no inferno comigo. Que foi a pessoa que tinha disciplinado ele, tinha afastado ele. Lembra, né? Porque gera-se um trauma tão grande na vida de uma pessoa que ele simplesmente, em vez de ser reconduzido à restauração, as pessoas afastam, as pessoas machucam, as pessoas criam uma situação em que a pessoa fica realmente distante do poder de Deus, do agir de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus. E aqui Jesus está falando sobre isso. Deus deu autoridade para perdoar pecados e não perdoar pecados. Jesus deu o poder. Então eu sei que, assim como Jesus deu o poder para perdoar pecados, se é tão fácil, né? Se o Rodrigo pecou contra mim, Rodrigo, eu te perdoo. Não é? Te perdoo, não tem problema. Eu te perdoo, te conduzir à restauração. Agora, Jesus também, lá em Marcos 16, versículo 15 ao 18, acho que eu te disse, né, Adriel, que era do 15 ao 18, diz assim: e disse-lhes: vão pelo mundo todo, pregando o evangelho a todas as pessoas, e quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais acompanhariam os que crerem. E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas,
pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os enfermos, sobre os doentes, e esses ficarão curados. Queridos, o contexto é o mesmo, a cena é a mesma, só que João não fala sobre curar enfermos, sobre expulsar demônios. João está dando a ideia, porque João era um discípulo do amor. João era o cara que amava as pessoas e tinha aquele amor tão grande, chamado apóstolo do amor. Então ele não olhou para esse exemplo de expulsar demônios, de curar enfermos. Ele disse, não, ele estava contando que Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos e deu autoridade a eles para perdoar pecados. Agora, Marcos aqui tem uma visão diferente. Ele enxergou por um ângulo diferente. E ele então mostra aqui que Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos e deu autoridades a eles para quê? Expulsar demônios e curar enfermos. Então, queridos, nós precisamos tratar a doença como nós tratamos o pecado. A mesma autoridade que nós temos para quebrar a ação do pecado em nossa vida, nós também temos a mesma autoridade para quebrar a ação da doença em nós. Então, Jesus, ele nunca falou que perdoar era mais fácil que curar. Jesus nunca falou que expulsar um demônio era mais fácil do que curar. Jesus nunca falou sobre isso. Pelo contrário, Jesus, ele sempre disse, eu vos dou autoridade para isso, isso, isso e isso. Não é o Chaves, né? Isso. Mas isso que eu estou falando é perdoar pecados, livrar dos pecados, como também curar as enfermidades. Mas a gente diz assim, não, mas uma doença não é bem assim, né? Perdoar, Deus perdoa. Deus não te perdoa os teus pecados, querido? Amém? Você se sente perdoado por Deus? Amém. Quanta coisa errada você faz. Quantos escorregões você deu? E quantas vezes você chegou para Deus, Deus me perdoa? Quantas vezes você disse, Deus, eu errei de novo, me perdoa? E será que alguma vez será que você sentiu a dificuldade de Deus te perdoar? Será que alguma vez você sentiu que Deus reteve o seu perdão sobre a tua vida? Pelo contrário, Deus. Porque a palavra diz que Deus é amor. Que Deus mandou seu Filho unigênito para morrer naquela cruz para nos salvar de toda a condenação. Então a gente sabe que Deus é amor. Mas também a Bíblia diz que é aquele que, além de curar, além de perdoar os nossos pecados, é aquele que cura as nossas enfermidades. O terceiro pilar, queridos. O milagre, ele acontecerá quando eu decidir viver pela palavra e não pelos meus sentimentos. Muita gente é guiada pelos seus sentimentos. Eu acho que pode acontecer isso. Eu acho que se tu fizer assim, pode acontecer aquilo. Eu acho, e fica sempre no achismo. E alguém um dia me ensinou assim, não fala mais a palavra acho. E aí eu estava falando, dissertando sobre algo, quando eu disse eu acho, eu disse, se achou, devolve. Se achou, devolve. Porque a palavra de Deus não está em cima de achismo. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Fora disso, não existe outra coisa que nós podemos pensar. A palavra de Deus é sim, sim e não, não. Então o milagre acontecerá na minha vida quando eu decidir viver pela palavra. E eu preciso compreender, e aí nós estamos caminhando em cima de uma revelação, de entendimento, em cima de alguns pilares que vão nos dar a sustentação que nós precisamos para receber o milagre, que diz, primeiro, que Deus é quem cura e que Ele quer que você seja curado. Segundo, nos diz que nós devemos tratar a doença como nós tratamos com o pecado. E o terceiro, que nós devemos
viver por aquilo que a palavra de Deus fala, aquilo que a palavra de Deus diz, e não por aquilo que eu sinto. Mateus 8:13. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora o seu servo foi curado. A Bíblia está falando de um homem que chegou até Jesus. E de repente esse homem, ele tinha um empregado na sua casa que estava doente. E ele foi até Jesus porque ele sabia que Jesus tinha poder para curar o enfermo. Tinha poder para curar o empregado, o soldado que estava na casa dele. E quando ele chegou até Jesus, ele disse: olha, meu empregado, o meu criado, o meu soldado lá, ele precisa do teu socorro. E Jesus disse para ele: então tá, só um pouquinho que eu vou até a tua casa. Está, como diz o nordestino, né? Não carece disso. Você não precisa ir até a minha casa. Por quê? Porque eu sou homem de autoridade. Se eu digo ao meu empregado, ele vai, vem e ele vem. E eu sei também que tem autoridade. Então a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé daquele homem, se admirou. Então Jesus disse para ele: seja feito conforme a tua fé. Mas a fé dele estava baseada em cima do que, queridos? Em cima daquilo que ele havia ouvido falar de Jesus. Todas as coisas que aquele homem, aquele centurião ouvia, ou tinha ouvido falar sobre Jesus, era que Jesus estava curando, Jesus estava abrindo os olhos aos cegos, Jesus estava abrindo os ouvidos dos surdos, que Jesus estava ressuscitando os mortos, que Jesus estava caminhando sobre as águas, que Jesus estava fazendo milagres, e todas as pessoas que iam até Jesus, todas elas eram curadas. Era isso que aquele homem, era isso que aquele centurião estava ouvindo. Então quando ele teve aquele encontro com Jesus, ele não se baseou em cima da circunstância, ele não se baseou em cima do sentimento, ele não se baseou em cima da dificuldade em relação ao seu empregado que estava doente, o seu soldado que estava lá. Ele olhou para Jesus e disse: eu sei que tu podes. E quando Jesus disse: então eu vou na tua casa, ele disse: não precisa, apenas uma palavra. Mas muitas vezes, como está a nossa fé? Nós estamos baseados em cima do quê? Sentimentos. Em cima das circunstâncias, dizendo: pois é, isso aqui é difícil, mas será que Deus quer fazer isso? Mas será que Deus vai resolver isso? Será que Deus vai olhar para isso? Nós muitas vezes trazemos um peso em relação àquilo que poderia ser muito mais leve, mas nós consideramos dessa forma. Marcos capítulo 11, versículo 23. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: qual é o teu monte? Vai pensando, qual é o teu monte? Levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Jesus está dizendo que aquele que crê, que aquele que disser ao monte: erga-te daqui, vai para o outro lado, e assim crer conforme disse. Eu não sei se você crê na tua oração. Será que você consegue crer naquilo que você está falando, naquilo que você está pedindo, naquilo que você está orando? Crer naquilo que você está dizendo e descansar no teu coração? Ou você é aquela pessoa que pede e ainda fica duvidando: será que Deus vai fazer? Será que Deus, Será que Deus já ouviu a minha oração? Será que Deus, Será que eu não tenho que aumentar o volume? Será que eu não tenho que gritar mais? Daí pensa: pois é, o cego Bartimeu começou a gritar, e quanto mais ele gritava, aí Jesus escutou ele. Quem sabe se ele começar a gritar como o cego Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Interessante
que a Bíblia fala, quando Daniel, sentou seu coração em buscar o Senhor. E aí a resposta de Daniel durou 21 dias. E quando Daniel recebeu o anjo, que veio trazer a notícia para ele, o recado para ele, a gente brinca um pouco dizendo que Daniel disse: pô, anjo, são 21 dias aí e nada, estou aqui pedindo e nada, isso era para ser. E o anjo disse: Daniel, desde o primeiro minuto que tu assentou no teu coração em buscar a face do Senhor, Deus já ouviu a tua oração. Mas ele disse que enfrentou resistência do rei da Pérsia, uma entidade espiritual que estava bloqueando, estava impedindo que o anjo trouxesse o quê? O recado de Daniel. É claro que muitas vezes nós vamos ter resistências, nós vamos encontrar situações nas regiões celestiais, no mundo espiritual, mas nós precisamos decidir em nosso coração, crer naquilo que a palavra de Deus está dizendo. Se a palavra de Deus diz que tudo aquilo que eu pedir em oração crendo, eu vou receber, é porque é dessa forma, é porque é assim mesmo. E eu não preciso ficar buscando, não preciso ficar pensando, será que isso vai acontecer? Não, eu preciso gerar na minha mente, no meu entendimento, uma atitude de saber que vai acontecer, porque Deus diz que vai acontecer, porque a palavra de Deus diz que vai acontecer. Muitas vezes, queridos, onde é que está a nossa fé? Nós sabemos que a gente tem que orar, a gente ora, a gente pede, a gente se ajoelha, a gente pede oração, a gente vai até o pastor, a gente vai até o líder, a gente vai e pede, ora por mim. Mas muitas vezes, onde é que está a nossa fé? Como está a nossa fé? Então, Lucas 8:25, Jesus dá uma lição aos seus discípulos, dizendo assim: onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. E amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é esse que até os ventos e as águas dá ordem e eles lhe obedecem? Quem é esse? Mas Jesus faz uma pergunta para eles: onde é que está a fé de vocês? Onde é que vocês têm colocado a fé de vocês? Como vocês têm agido na fé de vocês? Como vocês têm crido? De que forma vocês têm gerado a expectativa no coração de vocês para alcançar aquilo que já está disposto para vocês? E o quarto pilar, queridos, eu preciso entender que por meio da oração eu decreto a vontade de Deus. Por meio da oração eu trago a vontade de Deus. Eu já sei, eu já compreendi que Deus é quem cura, que Ele quer me curar. Eu já sei que o mesmo tratamento que eu dou ao pecado, eu posso dar à enfermidade. Assim como um pecado é perdoado, eu também sou curado. Eu tenho poder, eu tenho autoridade para dizer à doença, para dizer à enfermidade, que ela não tem poder sobre mim. Assim como Paulo disse, que o pecado não me domina mais. Então eu posso dizer também, nessa mesma atitude, dizer que a doença não me domina mais. Terceiro, eu preciso viver por aquilo que a palavra de Deus diz, não por aquilo que eu sinto. E quarto, é por meio da oração que eu então decreto a vontade de Deus. Quando nós estávamos lá em Canoas, na libertação em Canoas, eu havia quase arrancado o meu dedo no pé de mesa, e eu tinha machucado meu dedo, estava doendo, o sapato estava, me doendo muito, muito. E eu cheguei mancando lá. E aí tinha um irmãozinho lá de Teutônia, bem simples. Irmão, o que foi no pé? Aí eu contei toda a história para ele, coisa e tal. Então eu vou orar que vai ficar bom. E o Rafa? Tá bem? Então, e o irmão começou a orar: Senhor, em nome de Jesus, agora cura o pé dele, agora restaura ele, papai.
doendo? Tá doendo ainda? Não ficou bom? Ele disse, tá doendo um pouquinho ainda, mas tá bom. Deus vai... Não, eu vou orar de novo. E ele, E aí ele disse, como é que tá, irmão? Tá doendo um pouco ainda, né? Sabe como é que é, né? Não, então eu vou orar de novo. E uma pessoa, e agora, irmão, como é que tá? Aí assim, para não prolongar a oração do irmão, disse, não, irmão, tá bom, parou de doer. Não tinha parado, né? Mas eu fiquei constrangido, o irmão não ia largar meu pé mais. O irmão não ia largar meu pé. E eu disse, não, irmão, tá bom, parou de doer. Parou de doer, tava doendo aí, mas eu fiquei muito constrangido. Sabe o que aconteceu, querido? Alguns minutos depois eu estava doendo mais. Mas sabe que tem poder a palavra mesmo? Estava doendo, eu disse, não está doendo mais. Não está doendo, não está doendo mais. Mas estava doendo. Poder da palavra. Alguém orou com fé e disse, vai acontecer, Deus vai restaurar. Mas a gente está meio intimidado com a situação, né? Então, queridos, por meio da oração eu decreto a vontade de Deus. Em Mateus 6:9, nós temos a oração do Pai Nosso. Então, Jesus diz, vocês, ao orarem, orem dessa forma: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. E aí vem, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é lá no céu. Então, queridos, nós devemos orar o quê? A vontade dele. E aí nós aprendemos hoje qual é a vontade de Deus? De nos curar. Então, se a vontade dele é de nos curar, eu preciso então olhar para a enfermidade e tomar autoridade sobre ela, assim como eu tomo sobre o pecado, sobre o perdão que eu recebo, dizer, enfermidade não tem mais domínio sobre a minha vida. E assim como eu tenho essa autoridade para dizer que a enfermidade não tem mais domínio sobre a minha vida, eu então entendo que aquilo que a palavra de Deus decreta, ela estabelece, é aquilo que eu preciso viver, é por aquilo que eu tenho que caminhar, é por onde Deus então vai trazer a existência do milagre na minha vida. Por quê? Porque através da oração, através da minha palavra, eu vou decretar o milagre de Deus. Então, esses são os 4 pilares que nós devemos o quê? Nos fundamentar para que o milagre de Deus nos alcance. Não que nós venhamos correr atrás do milagre, mas a Bíblia diz que os sinais, eles vão seguir aqueles que creem. Eu queria nesta noite, queridos, em nome de Jesus, pedir que vocês se coloquem em pé. E mediante aquilo que nós ministramos nesta noite, mediante a palavra dele, e você não tem que viver por aquilo que você está sentindo, você não tem que ser guiado por aquilo que você sente, mas você tem que ser dirigido por aquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz aquilo que nós falamos muito sobre hoje, sobre que Deus, Ele quer nos curar. Que é Ele que cura e é Ele que perdoa os nossos pecados. E hoje, queridos, eu quero dizer para vocês, a unção de Deus nesse lugar para restaurar a tua vida e para curar a tua enfermidade. Se existe alguém nesta noite em nosso meio hoje que precisa do milagre de Deus, que precisa do socorro de Deus na sua vida, seja externamente ou interiormente, eu quero desafiar você nesta noite, dar um passo e vir até aqui à frente, que nós queremos orar pela tua vida. E nós vamos apenas decretar sobre a tua vida a ação de Deus, o poder de Deus. Nós não precisamos orar dizendo, Senhor, se for da tua vontade, faça isso, faça aquilo, não. Nós vamos orar sobre a tua vida, dizer, seja feita conforme a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é de te curar. A vontade de Deus
Eu quero que você, se você puder, se for possível, eu quero que você coloque a tua mão sobre a tua enfermidade. Queridos, hoje eu disse que nós faremos um culto de milagres. E eu creio num Deus de milagres, querido. Eu creio num Deus que faz milagres. O nosso Deus é um Deus de milagres. E toda a palavra de Deus, todo texto bíblico nos mostra o quanto Deus é poderoso para operar milagres. E nesta noite, queridos, eu quero desafiar você. Assim como Jesus disse ao pai de Jairo, a Jairo, o pai das... Jesus disse a Jairo, falando a respeito da sua filha. Jesus disse para Jairo: Jairo, apenas creia. Apenas creia. E nesta noite eu te desafio a apenas crer no milagre de Deus, crer no poder de Deus sobre a tua vida, porque Ele vai fazer isso. É noite de milagres. Nós não estamos aqui orando em nosso nome, ou dizendo que algum de nós aqui neste lugar temos algum poder sobre qualquer coisa, não. O poder é de Deus. É Ele que faz todas as coisas. É Ele que cura as tuas enfermidades. É Ele que te perdoa todos os teus pecados, mas que também cura todas as tuas enfermidades. É Ele que restaura a tua vida. E é nesse Deus que nesta noite eu quero que você deposite toda a tua confiança. Eu quero que nesta noite você se feche para todas as opiniões externas, tudo aquilo que as pessoas te dizem e colocaram diante de você, dizendo que é assim mesmo, essas coisas desse jeito, que não há mais solução, não há mais alternativa. Eu quero que você nesta noite não olhe para essas coisas, não olhe para as circunstâncias, mas eu quero que você olhe para o poder e para o milagre de Deus, para que você olhe para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Coloque a mão sobre o teu coração. Você está com a mão sobre a tua enfermidade, deixa aí. Coloque uma das mãos, se você puder, no teu coração. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio no poder da tua palavra. Eu creio que tu és capaz de fazer o milagre que eu preciso na minha vida. Por quê? Porque eu entendi que a tua palavra diz que tu és um Deus que cura todas as enfermidades e que deseja e que quer que eu seja curado. Por isso, nesta noite, eu me abro para o teu milagre na minha vida. Senhor Jesus, como diz a tua palavra, os sinais e os milagres seguiriam aqueles que creem. Nesta noite, eu creio no teu poder, e eu sei que tu estás aqui hoje para operar um milagre na minha vida, porque eu creio que a tua palavra diz, porque eu creio, os teus sinais e o teu milagre me acompanharia. Por isso, nesta noite, eu tomo posse do teu milagre na minha vida. Em nome de Jesus, eu confesso agora que eu estou sendo curado por ti, Jesus. Eu confesso que eu estou recebendo o teu
vão simplesmente chegar até você e vão ministrar o poder de Deus na vida de vocês. E eles vão dizer que neste momento o milagre de Deus está chegando na tua vida, que o poder de Deus está atuando na tua vida agora, que a ação de Deus está atuando na tua vida agora, que o poder maravilhoso do Espírito Santo de Deus está atuando na tua vida agora. Aleluia! Oh!
Querido, você prestou atenção nessa letra? Quem estava precisando de um milagre? Lázaro. 4 dias fazia que ele estava morto. E quem foi até Lázaro? O milagre foi até Lázaro. Lázaro estava morto. Jesus foi até Lázaro. Olha que verdade. Não importa a situação que você esteja, não importa a situação que você se encontra. Lázaro já estava 4 dias morto. E Jesus foi até ele. Jesus chegou diante daquele túmulo e disse: Lázaro, vem para fora! Vem para fora! E assim Deus está fazendo contigo hoje. Ele está tirando da tua condição que você estava, te tirando para fora. O teu milagre chegou hoje. O teu milagre chegou hoje.